terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite com Jesus. É a Marcha da Vitória, ou Marcha de Vitória. Lembrar-nos de que esse slogan, Fé para Vencer, foi dado por Deus numa vindicação tremenda. Ainda em Brasília, Deus operou através deste slogan, Fé para Vencer. Então é hora de fé para vencer. Eu cumprimento estes mais de 7.000 irmãos que estão na frequência aí pela internet, e a vossa atenção me responsabiliza muito mesmo. A todo pregador, ou a todos os pregadores. Pois bem, agora vamos acabar de uma vez por todas essas coisas que formam um ismo mais próximo, que mais engana, que é ouvir só a voz do irmão Brana. Ficar em casa ouvindo a voz do irmão Brana. Eu pergunto ousadamente. O irmão Brana manda o pastor pregar, a igreja reunir, ter ceia, ter atendimento. Então, vem essa pergunta: a quem vamos obedecer? Qual dos homens vamos obedecer? É a voz do profeta ou de outro? Porque aí não está sendo a voz do profeta. Afinal de contas, nós não somos crianças. Paulo diz que ele tratou a igreja com leite, porque eram fracos, eram meninos. Mas depois ele cresceu, depois ele falou dos adultos, crescidos, experientes, porque veio o que é perfeito. Volta a perguntar novamente, a quem nós vamos obedecer? Irmão Brana, eu vou perguntar ao irmão Brana, a quem eu vou obedecer? Pastores devem continuar pregando a mensagem? Perguntas e respostas, número 3. A pergunta é a seguinte: irmão Brana, isso foi em 1964, depois dos selos. Irmão Brana, é verdade que ninguém deveria pregar a não ser você? Nós temos visto você, nós temos te visto ordenar homens. Nós não cremos que você faria isto se não fosse para eles pregarem, mas se não fosse para eles pregarem. O irmão Brana responde, já é no parágrafo, a pergunta é 25, o parágrafo é 204. Eu já li isso aqui umas 2 vezes. Misericórdia. Ó a voz de Deus. A voz do irmão Brana.
Entra no seu quarto e ouça essa voz. Misericórdia, irmão, irmã, quem seja quem for, que te disse que ninguém pode pregar a não ser eu, com certeza eu seria algo imprestável para Deus com tudo isto. Não, cada homem ou que sente um chamado de Deus em sua vida, entre no ministério, ainda ele está mandando entrar no ministério. E comece a pregar. Nós precisamos deles. Que coisa é essa? Uma doutrina que fica só na mão de um? O mundo todo vai ficar na mão de um só? Homens de Deus são ungidos ao redor de todo o mundo para pregar o Evangelho. O Evangelho é a mensagem. Tem gente lá no Japão, esta hora, nos ouvindo. Na Itália, que está sofrendo terrivelmente. Mas nós levantamos nossas mãos por eles. Vem, eu sou simplesmente um pequeno seixo na praia, entre muitas pedras grandes, vem. Então, há simplesmente muitos outros que são mais qualificados. Olha que humildade, o profeta dizer isto, que são mais qualificados. Agora, não sei se tem alguém querendo se qualificar, não é? Qualificados, mais dignos, mais do que qualquer outra coisa para pregarem do que eu. Eu sou simplesmente uma pessoa humilde e pequena, colocada aqui. Eu sou um grão de trigo em toda a tulha. Bem, então isto é somente Você sabe o que eu quero dizer. Ora, essa humildade dele, não é? Aí eu já sei que vão dizer, mas isso aí, não, é 64, é depois que ele pregou os selos. Qualquer homem que é chamado por Deus precisa pregar o Evangelho. Na mensagem Respeito 165, ele diz: respeite o seu pastor. Você tem que ter alguém a quem você respeita espiritualmente. Ele chegou até a dizer nessa mensagem Respeitos, se ele está errado, deixe isso com Deus. Há perguntas e respostas sobre os selos número 22. Perguntas e respostas sobre os selos número 22. A pergunta foi essa: irmão Brana, a noiva tem um ministério para a vinda do Senhor? Ele disse: claro, sim. Pastores, doutores, mestres, evangelistas. O quíntuplo de Efésios. Como se vai ouvir só fitas e o quíntuplo fica imprestável, está descartado? Agora, quem diz, o irmão Brana é voz dele. Vamos obedecer a quem? A qual voz? E a palavra à igreja, em que todas as igrejas deveriam ter lá no átrio. Cristo, mistério de Deus revelado, parágrafo 81 em diante. Eu vou até ler. Eu estou tomando tempo para o bem de todos. Eu vou ler.
ele fala de alguma coisa que entrou um espírito errado que entra no meio pelo diabo, inspirando um espírito errado. E depois no 81 ele diz: e permaneçam com seu pastor. Veja, ele é o pastor de ovelhas, e vocês dêem respeito. Ele os guiará até o fim. Até o fim, gente. Ora, que brincadeira é essa? Ele os guiará até o fim. Não é querer uma contenda, não, mas é dizer para o povo o que é verdade. Ele os guiará até o fim, e porque ele é ordenado de Deus para assim fazer. Não, mas você pega a mensagem Cristo de Deus revelado, o mistério de Cristo. Como é que é? Cristo, mistério de Deus revelado. A partir do parágrafo 86, 85, 87, e leia toda a palavra, ele diz mesmo que o inimigo iria surgir. Bom, agora, o irmão José Brana fez um serviço mundial. Mandou as literaturas para o mundo todo. E essas literaturas continuam sendo a voz do profeta. Continua sendo a voz de Deus. No Brasil, nós fomos ajudados pelas suas impressões, suas literaturas. Apesar de que, muito antes, nós já imprimíamos. E foi o grande mistério que levantou isso no Brasil. Foi pegar só na mensagem, só na voz de Deus, só na voz do profeta. Então, não precisa falar mais. Amém. Glória a Deus. Tudo ok? Eu tenho mais 3 volumes sobre essa matéria. Mas basta essa aqui. Eu dei 3 testemunhos. 4. Agora nós vamos ler a Bíblia. Quase na hora de parar. É São João, capítulo 1. No princípio era o Verbo. Você marca aí, São João, capítulo 1, não esqueça não. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando disseram que o irmão Brana era Deus, ele ameaçou, ele disse: vocês falam uma coisa dessas, eu paro de pregar, e vocês ficarão responsáveis pelas almas que eu iria ganhar. Ora, gente, nós não fazemos do irmão Brana aquilo que ele condenou, que ele não aceitou, que ele é o Messias. Ele não aceitou isso porque ele não era falso. E ele não aceitou. Ele, na mensagem Semente da Serpente,
ele fala que ele preferia cair sobre o rifle dele, suicidado, do que aceitar uma coisa dessa. Agora, querem fazer do irmão Branham um Messias? Querem fazer do irmão Branham a voz? É só se ouvir a voz. Então, esse tempo todo que era literatura, não existia a voz de Deus, não existia a voz do irmão Branham. Ora, tem sentido? Não, nós não somos crianças. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia, aleluia. E por isso que a palavra de Jesus, Ele disse: ouça a minha voz. E que jeito você vai ouvir a voz de Jesus? Ela está na Bíblia. Ou vão fazer dela fazer da Bíblia um chip, como é que fala? Uma pendrive? Não, não é assim. Senhor Deus, não deixamos, ó Pai, nada que possa nos condenar no sentido espiritual, ministerial. Esses pastores que congregam nesse companheirismo, e os outros também. Há outros que não congregam conosco, mas eles são os mensageiros de Deus, da voz de Deus. Graças ao Senhor por isso. Graça de infinita graça. Aleluia. Oh Deus, que essa temporada que o mundo está vivendo sirva para dar uma sacudida na noiva do Senhor, para buscar mais o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, deixando toda tonteria, fanatismo em torno de quem quer que seja. Eu nunca aceitei fanatismo a meu respeito. Eu sempre falo, não fale meu nome, fala ministério. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, perdoa-nos, ó Pai. Lembrando de que Paulo disse que ninguém pense de mim mais do que eu sou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Mais um pouquinho de tempo não nos custará muito, não. Deixe-me compartilhar com vocês essa gente toda espalhada pelo mundo. Na mensagem O Éden Satânico, parágrafo 41, irmão Branham, a voz de Deus, diz: porém, então o Pai anelou conhecer-te. O seu Pai, ele está falando, o contexto é esse. O seu Pai, o meu Pai. Meu pai não teve tempo, não é? Mas o seu teve. Porém, então, o Pai anelou conhecer-te. E com ligação com a mãe, então você foi dado a conhecer ao Pai. Bom, você já sabe onde vai chegar. Esse povo é bem alimentado, gente. Aleluia.
Porém, então o pai anelou conhecer-te, conhecer seu filho. Tinha aquele clamor por um filho. E com ligação com a mãe, então você foi dado a conhecer ao pai. Agora, és um atributo de seu pai. Filho, filha, você é um atributo de seu pai. É isso mesmo. Te pareces a ele e tens parte de seu corpo que se parecem às de seu pai. Agora, essa é a forma em que Deus foi no princípio. Eu sabia que ia chegar aí, viu? Aleluia. Agora, essa é a forma em que Deus foi no princípio. Cada filho de Deus e cada filha de Deus estavam com Deus no princípio. Não tem como perder, gente. Não tem como temer. Não tem. Eu sou fraco, sou débil, sou um monte de erro. Não é porque o irmão Brana disse isso, não é porque Davi disse isso, que ele saiu do lodo. Não é porque Paulo disse, miserável homem que sou. Não. Cada filho de Deus e cada filha de Deus, filho e filha de Deus, estavam com Deus no princípio, como você estava nos lombos de seu pai. Você agora não o recorda, é claro. Eu não recordo. Porém, estivesse lá. Estava com Deus lá. Ele o sabia e desejou que viesses a ser, para assim ele poder fazer contato contigo. Ele gosta de falar com você. Você gosta da sua voz? Aleluia! Falar contigo e amar-te e dar-te um aperto de mãos. Oh, filho, aquele abraço que você me dá significa muito para mim. Ele está ouvindo esta hora. Significa muito para mim. O abraço que seu filho te dá significa muito para você. Significa muito para sua mãe também, que foi a portadora, a condutora, foi a madre. Portanto, esse foi o propósito de Deus para expor seus atributos em confraternidade. Pastores, evangelistas, obreiros em geral, de um lado e do outro. Quando eu estive em meu pai, não sabia nada. Porém, quando me converti em seu filho e nasci nele, fui atributo, parte de meu pai, e você a parte de seu pai. E como filhos de Deus, somos parte dos atributos de Deus que estavam nele. Voz de Deus. Conhece a sua voz. Pai, conhece a sua voz. Pai, Ele conhece também a sua. O bezerrinho, de madrugada,
Ele berra, mãe. Ela, filho, o boi está de lá. É, rapaz, você é meu, você veio de mim. Estavam nele e agora foram feitos carne, como ele foi carne, Senhor Jesus Cristo, para assim podermos confraternizar um com o outro, como uma família de Deus sobre a terra. E esse é o propósito de Deus no princípio. Sim, Senhor, isso é o que Deus desejava no princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E que diria de nós, que somos atributos dele? Dá para fazer silêncio? De onde viemos? Por isso tratamos uns aos outros com respeito, com amor. Ouvimos isso no programa, irmão Brana fala, na mensagem, possuindo todas as coisas, sem contenda, sem maldade. Ele tinha tudo sob controle, tudo sob controle, e colocou ao homem no jardim do Éden, em ações de livre arbítrio. Você pode comer de tudo, mas menos do fruto daquela árvore ali. Você está vendo? Da árvore da vida. E colocou ao homem no jardim do Éden em ações de livre arbítrio e disse: filho, é teu. Que formoso lugar! Ora, tudo que é meu é do filho, tudo que é do pai é nosso. Por isso ele pregou, possuindo todas as coisas. Aí você vai lá buscar Abraão, peregrinando, voltando de uma batalha, suado, cansado, encontra-se com ele Melquisedeque. E Melquisedeque o revigorou, dando-lhe pão e vinho, a ceia do Senhor. E Abraão foi o primeiro dizimista. Eles dizem assim, olha, os sabatistas, por exemplo, ou outros que não creem no dízimo, no Novo Testamento, falam assim, não. Você quer ver dízimo no Velho Testamento? Todo mundo cala. E Abraão lhe deu os dízimos. Ai, que coisa boa, gente. Mas eu tenho que parar. Já passou. Vamos inclinar nossas cabeças com gratidão em nossos corações. E eu oro por essa gente toda que está em amargura. O mundo jaz no maligno.
E não fique falando nisto, tome seus cuidados. Eu disse quarta-feira passada, se todo mundo falasse de Jesus como está falando deste vírus, Jesus entraria em cena. Tome todos os cuidados, irmãos, e o resto Deus fará. Em nome de Jesus Cristo, sejam curados. E eu me silencio nesta hora a seu favor. Em nome de Jesus Cristo, Deus manda o seu testemunho. Amém. Deus abençoe. A glória a Deus.